Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Assim diz o Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso o invadirá. Ele será completamente destruído. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Nesse programa, fazemos um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo já nos trouxe aos livros proféticos do Velho Testamento. Hoje estamos iniciando o estudo do profeta Naum. Acabamos de ouvir o início de sua profecia. O estudo do profeta Naum é uma continuação dos estudos dos profetas que estamos fazendo. Alguns acham que o profeta Naum poderia ser chamado Mas por quê? Porque é o som que as pessoas fazem quando respondem a outra sem prestar muita atenção no que estão dizendo. Sabem por quê? Porque a leitura do livro de Naum pode se tornar chata, monótona. Para ajudar nessa leitura, vamos ver um pouco do contexto histórico de quando o livro foi escrito e vamos procurar ver qual é a aplicação que Deus tem para nós nesse livro. O livro de Naum nos leva de volta à cidade que foi objeto do preconceito e da pregação de Jonas. Jonas pregou para Nínive no ano de 785 a.C. Você deve estar lembrado de termos mencionado que a maior cruzada evangelística da história já registrada aconteceu quando Jonas foi pregar em Nínive. Agora que você está iniciando a leitura do livro de Naum, observe que sua história aconteceu cerca de 150 anos depois que Jonas empreendeu a grande cruzada evangelística de Nínive. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados. É isso mesmo. Vou repetir. Aparentemente o povo de Nínive se arrependeu de ter se arrependido dos seus pecados, porque 60 anos depois deles terem ouvido a pregação de Jonas, os assírios conquistaram o reino do norte, o reino de Israel. Com crueldade e brutalidade indescritíveis, os assírios conquistaram e escravizaram todos os povos do mundo daquele tempo. Os assírios, o grande império do mundo daqueles tempos, mostraram uma crueldade e uma barbaridade sem precedentes na conquista e escravidão de povos. 150 anos depois da pregação de Jonas e 60 anos depois da queda do Reino do Norte e sua capital, Samaria, Deus deu uma visão a esse homem simples, o profeta Naum. Suas visões estavam relacionadas com a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade grande, era chamada de a cidade rainha de toda a terra. Em sua visão, Deus disse a Naum que a cidade de Nínive seria destruída. Naum pregou essa visão que Deus lhe deu. Essa visão profética da queda de Nínive está relatada em 3 pequenos capítulos do livro de Naum. No primeiro capítulo é declarada a destruição de Nínive. Já no capítulo 2, essa destruição é descrita, e no capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. Hoje temos a visão de Naum, referente à queda de Nínive, registrada na Bíblia. 23 anos depois que Naum anunciou sua visão, a grande cidade de Nínive caiu. Quando Naum anunciou sua visão, provavelmente ele foi ridicularizado e as pessoas acharam que ele estava delirando por falar que uma cidade tão poderosa como Nínive fosse ser destruída. A cidade de Nínive foi construída entre 2 rios.
Dizia-se até que o único modo de Nínive cair seria se um dos seus rios a invadisse. A profecia de Naum foi bem específica. O profeta disse que a cidade iria cair porque um dos seus rios transbordaria, fazendo ruir os seus muros. O inimigo passaria pelos muros derrubados e conquistaria totalmente a cidade. 23 anos depois que Naum pregou essa profecia, foi exatamente isso que aconteceu, e a sua profecia foi cumprida ao pé da letra, nos mínimos detalhes. Quando começamos a estudar o profeta Naum, descobrimos que pouco se sabe sobre ele. Temos ideia de quando ele viveu porque ele menciona a queda de Tebas, que ocorreu no ano 663 a.C. Sabemos que Nínive caiu no ano de 607 a.C. e por isso os estudiosos datam o profeta Naum entre esses dois eventos, ou seja, por volta do ano 630 a.C. Isso significa que Naum foi contemporâneo de profetas como Isaías, que precederam o cativeiro babilônico, e também que ele viveu durante o reinado do rei Ezequias. Há duas possibilidades quanto a Elcós, o lugar mencionado como sendo onde ele viveu. Havia um vilarejo perto de Nínive com esse nome. Alguns estudiosos acreditam que Elcós fosse seu lar e onde estaria seu túmulo. No entanto, há um lugar ao norte da Galiléia chamado Cafarnaum, que Jesus escolheu para morar. Sabemos que Jesus era de Nazaré, mas por causa da incredulidade dessa cidade, Jesus escolheu Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, para ali morar. De acordo com Marcos, na verdade, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Está registrado no Evangelho de Marcos. De madrugada, Jesus levantou-se e saiu de casa. Acredita-se que foi na casa de Jesus em Cafarnaum que um homem foi baixado pelo telhado para ser curado. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus na primeira fase do seu ministério, que aconteceu na Galiléia. Foi na Galiléia, ao norte de Israel, que Jesus recrutou os seus discípulos, anunciou a maioria dos seus ensinamentos, discipulou e operou diversas curas antes de descer para Jerusalém, para sofrer e morrer. Na língua original em que o Evangelho de Marcos foi escrito, a palavra Cafarnaum, na verdade, significa Vila de Naum. Muitas pessoas acreditam que o profeta Naum tenha sido o fundador da cidadezinha junto ao mar da Galiléia e que recebeu seu nome. Para estudarmos bem o livro de Naum, precisamos conhecer um pouco sobre a cidade de Nínive. As escavações dos arqueólogos indicam que a profecia desse profetazinho foi uma profecia e tanto. Ele foi muito preciso quanto à queda da cidade. Os arqueólogos dizem que ler a profecia de Naum, escrita 23 anos antes do seu cumprimento, é a mesma coisa que ler um relato histórico. Como já destaquei antes, nesse estudo dos profetas observaremos a queda de 4 cidades. O povo de Deus tinha um reino no norte e outro no sul. 10 tribos ficavam no reino do norte e 2 no reino do sul. O reino do norte tinha capital Samaria. Muito bem, esses livros proféticos falam sobre a queda de Samaria. Samaria foi conquistada pelos assírios 60 anos depois de Jonas ter pregado em Nínive. O povo de Deus tinha um reino no sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A maioria das profecias dá ênfase à queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico que se seguiu. As outras 2 cidades citadas nesse livro profético são as cidades inimigas do povo de Deus. A capital dos babilônios, Babilônia, assim chamado pelos medos e persas, temos a profecia sobre a queda desse império babilônico no livro de Daniel. A Síria, entretanto, era o pior inimigo dos reinos do norte e do sul. Lembre-se que a Síria conquistou o reino do norte, e logo depois foi para o sul conquistar o reino de Judá. Lá conquistou 46 cidades fortificadas, levou cativo 200.000 pessoas e seguiu para os portões de Jerusalém. Foi nessa ocasião que Isaías teve seu momento de glória como profeta. Por causa do miraculoso ministério profético de Isaías, os assírios retornaram quando chegaram nos portões de Jerusalém. Quando nós estudamos o livro de Isaías, eu disse que se não fosse Isaías, tanto o reino do norte como o do sul teriam sido dominados pelos assírios. Os assírios foram os piores inimigos do povo de Deus. A queda da capital da Síria, Nínive, foi um acontecimento de muita importância na história do povo de Deus. A palavra Naum significa cheio de conforto. O próprio nome do profeta sugere conforto. Sua mensagem é de conforto. Você pode estar se perguntando,
Como uma mensagem de destruição e tristeza, fogo e enxofre pode ser de consolo ou conforto? Pense um pouco. Imagine que você fosse um judeu com uns 40 anos e soubesse que Hitler estava conquistando toda a Europa. Imagine que você soubesse que os judeus de cada cidade conquistada eram enviados para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração onde morreriam na câmara de gás e queimados. Suponha que você soubesse que seria apenas uma questão de tempo até que o exército alemão dominasse sua cidade ou vila. Agora imagine que você ficaria sabendo que, graças aos aliados da Segunda Guerra, Berlim caiu e o Terceiro Reich virou cinzas. Isso não seria a melhor notícia que você poderia ouvir? Isso não seria uma mensagem de conforto e consolo para você, um judeu? Não seria maravilhoso saber que o sistema que estava tentando matar você e todos os seus tinha sido conquistado? É nesse sentido que a mensagem de Naum foi uma mensagem de conforto e consolo para Judá, aquele reino tão pequeno ao sul de Israel. A boa notícia de Naum era que Nínive ia cair. Quando Naum pregou sua mensagem, não havia qualquer sinal de que Nínive cairia. Por isso, essa era uma mensagem que requeria fé da parte dos judeus. No entanto, ela era tudo que os judeus queriam ouvir. A mensagem que Naum pregou para o povo de Deus era: vocês não precisam mais se preocupar com os assírios. Eles nunca mais voltarão para os portões de Jerusalém. Os assírios nunca mais invadirão suas terras. Eles foram destruídos, e Nínive vai cair. No capítulo 2, Naum descreve com detalhes a queda de Nínive. A descrição é tão minuciosa que podemos visualizar a queda da cidade. Naum descreve a cor do uniforme dos inimigos e o sol refletindo em seus escudos. A destruição é descrita com tanta vivacidade que podemos quase que ouvir os gritos e todo o barulho da batalha. O profeta Naum honrou seu nome cheio de conforto. Ele anunciou essas boas novas a respeito de Nínive ao povo de Judá. Tenho que ficar por aqui, que pena. Até o próximo programa. Que bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra, e você é bem-vindo. Esse é um curso introdutório de toda a Bíblia. Iniciamos esse curso com o estudo do livro de Gênesis, focalizando um livro de cada vez, e agora já estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Se essa é a primeira vez que você sintoniza o nosso programa, receba nossas boas-vindas especiais. Tenho certeza que sua vida será enriquecida com o estudo da Palavra de Deus. O último programa foi dedicado ao estudo do profeta Naum, que fala sobre a queda da cidade de Nínive. O livro de Naum tem a seguinte estrutura. No capítulo 1, a destruição de Nínive é declarada. No capítulo 2, a destruição de Nínive é descrita. No capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. No primeiro capítulo do livro de Naum, onde está registrada a declaração de que Nínive seria destruída, devemos nos concentrar na cidade em si. Quando estudamos o livro de Daniel, fizemos uma descrição da cidade da Babilônia para que você tivesse uma ideia do tipo de cidade em que Daniel viveu e exerceu seu ministério. Ouça agora uma descrição da cidade de Nínive feita por um historiador e que vai ajudá-lo a compreender melhor a mensagem de Naum, porque ela serviu de conforto para o povo de Deus. Nos tempos da profecia de Naum, Nínive era a cidade rainha de toda a terra, de um poder e força que iam além da imaginação. Era a cidade líder de um estado guerreiro, construída em cima de todos os saques feitos às nações conquistadas. Riquezas em quantidade ilimitada vinham de todas as partes do mundo para seus cofres. Naum a compara a um covil de leões depredadores que se alimentavam do sangue de outras nações. A grande cidade de Nínive tinha cerca de 50 quilômetros de comprimento e 16 de largura. Era protegida por 5 muros e por 3 valas construídos com mão de obra escrava, de milhares e milhares de cativos estrangeiros. Jonas menciona cerca de 120.000 crianças, o que sugere que a cidade tivesse uma população por volta de 1 ou até 2 milhões de habitantes. Os muros que protegiam o interior da cidade tinham 5 quilômetros de comprimento.
formando um circuito de quase 13 quilômetros, construídos na intersecção dos rios Tigre e Kocher. Esses muros tinham 36 metros de altura e a largura era de aproximadamente 4 carruagens, uma ao lado da outra. Às vésperas da repentina destruição da cidade de Nínive, quando ela estava no auge do seu poder, apareceu o profeta Naum, com sua profecia, chamada por algumas pessoas de A Melodia de Morte de Nínive, ou O Choro da Humanidade por Justiça. A descrição da cidade que vocês ouviram momentos antes permite que visualizemos com mais clareza a cidade de Nínive. Como já destaquei antes, a queda daquela grande cidade foi uma boa notícia para o povo de Deus que habitava no Reino do Sul, o Reino de Judá. Naum dirigiu sua mensagem para o Reino do Sul dizendo que eles não precisavam mais se preocupar com uma possível invasão dos assírios. A mensagem de Naum também é dirigida ao rei da Síria. Como todos os outros profetas, Naum era objetivo e direto. Ouçam essa palavra dirigida ao rei da Síria. Ó rei da Síria, não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. No terceiro capítulo, Naum justifica a destruição de Nínive, listando as razões por que a ira de Deus seria derramada sobre aquela cidade. O povo de Nínive era extremamente cruel e pecador. Os arqueólogos confirmam suas atrocidades. Preste atenção nessa descrição que um historiador fez da crueldade e brutalidade dos assírios. A política dos assírios era deportar os povos conquistados para outras terras, a fim de destruir o seu senso de nacionalismo, tornando-os mais facilmente domináveis. Os assírios eram grandes guerreiros. A maioria das outras nações eram apenas saqueadora, mas os assírios foram muito além disso. Todo o seu reino foi construído à custa dos saques de outros povos, e além disso eram extremamente cruéis. Eles tiravam a pele dos seus cativos quando ainda estavam vivos. Cortavam-lhes as mãos, os pés, narizes, orelhas, línguas. Tiravam seus olhos e empilhavam os crânios humanos, para que o terror fosse espalhado por todas as nações. No capítulo 1, versículos 2 a 8, Naum aborda outro tema, além da destruição e queda de Nínive. Na verdade, a profecia de Naum é um estudo do caráter de Deus. Temos a tendência de fixar certas características do caráter de Deus, como, por exemplo, o amor. É bom saber que Deus é amor. É bom ouvir isso. Mas, quando ouvimos a respeito da ira de Deus, ficamos um pouco incomodados. Não cai tão bem aos nossos ouvidos ouvir sobre a justiça, a santidade, a retidão de Deus e sobre sua intolerância com o pecado. As Escrituras apresentam o caráter de Deus como um arco-íris com várias cores. De acordo com a Bíblia, Deus é emocional e possui uma variedade de emoções. Não só amor, mas outras emoções como a ira, por exemplo. Naum fala de Deus como um pai amoroso e bom. Ele nos diz para buscarmos a Deus quando tivermos problemas. Ele também se refere a Deus como juiz santo e zeloso com os que o amam, mas vingador e destruidor daqueles que se levantam contra seus amados. Sua ira é como fogo e seu poder indescritível. Quando a ira de Deus atinge seu limite, não há mais volta. Não compara o poder de Deus a tempestades e vendavais, a ciclones e terremotos. Lemos sobre isso no primeiro capítulo. O que mais Naum fala sobre o caráter de Deus? Vamos ver. No capítulo 2, Naum faz uma descrição detalhada da destruição e queda de Nínive. Os soldados desertam, o povo é dominado pelo medo e pelo terror, seus joelhos tremem, os corações se derretem por causa do horror, o povo fica em estado de choque, pálido e trêmulo. No capítulo 3, Naum mostra o porquê da destruição de Nínive. Portanto, no capítulo 1, a destruição de Nínive é declarada. No capítulo 2, a destruição de Nínive é descrita. E no capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. Nesse capítulo, Naum relata por que Deus destruiu Nínive. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias,
que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Em todas as esquinas as crianças foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os nobres foram acorrentados. Talvez essa tenha sido uma das razões da queda de Nínive. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Poderíamos falar a mesma coisa a respeito da Alemanha nazista quando Hitler estava no poder. Naquela época, em toda a Europa, encontravam-se as vítimas do Terceiro Reich. Meu querido ouvinte, era também assim no tempo do Império Assírio. Em toda parte havia pessoas que tinham sofrido a crueldade da Síria. Quando lemos a declaração, a descrição e a justificação da destruição de Nínive, levantamos uma questão. Será que podemos tirar do livro de Naum uma aplicação para as nossas vidas? A mensagem que podemos tirar para nós tem a ver com o caráter de Deus. A profecia de Naum é um estudo sobre a ira de Deus. A palavra em hebraico para a ira de Deus é atravessar. Como atravessar um rio. Essa palavra sugere que Deus é bom, Deus é amor. E é assim que ele prefere se manifestar. Entretanto, ele só tolerou o pecado, a injustiça e a crueldade dos assírios até o ponto em que isso atravessou o limite do seu amor de pai e o limite de juiz santo e justo. É essa forma. Isso que ele mostra. Ele mostra que algo ultrapassou os limites. Atravessou seu limite. E ele então manifesta sua ira, só depois que extravasou toda a sua ira. Deus ama seu povo. Deus ama aqueles que o conhecem, que são seus filhos e seu povo escolhido. Mesmo sendo um pai amoroso, quando algo começa a destruir o objeto do seu amor, a sua ira transborda, atravessa os limites. E ele só para depois de destruir o que estava destruindo o objeto do seu amor, isto é, os seus amados. Procure entender o caráter de Deus. A ira de Deus é uma atitude consistente e permanente de santidade em relação ao pecado. A ira de Deus é uma atitude consistente e permanente entre um Deus amoroso e algo que esteja destruindo o objeto do seu amor. A ira de Deus é uma reação fatal de absoluta santidade em relação ao pecado. A ira de Deus é uma reação fatal de um Deus amoroso em relação ao que está destruindo o objeto do seu amor. Tenho uma experiência para contar para vocês que ilustra bem o que estou falando. Um pai muito amoroso estava na delegacia, absolutamente inconformado, porque um homem tinha estuprado e assassinado sua filhinha de 7 anos. Quando foi trazido para a delegacia, o homem que tinha cometido o assassinato tão cruel contra o objeto do amor daquele homem, que era um pai amoroso, foi necessário que um batalhão o segurasse. Segurasse aquele homem, o pai, impedindo-o de extravasar toda a sua ira no assassino que destruiu o objeto do seu amor. Esse foi o erro de Hitler nos anos 40. Ele achou que poderia destruir quem ele quisesse. Só que ele ultrapassou os limites. E se não fosse a ira dos países aliados ter invadido seus limites e se manifestado, hoje não haveria um judeu vivo para contar a história. Os judeus são o povo de Deus. Eles são o objeto do amor de Deus. Eles têm sido sistematicamente assassinados. Creio mesmo que o Holocausto tenha sido como uma conquista assíria ou babilônica. Ocorreu o mesmo genocídio contra os judeus, o objeto do amor de Deus. Creio que nos anos 40, os limites de Deus foram ultrapassados, e ele manifestou sua ira até que o Terceiro Reich nazista fosse aniquilado. Um dos objetivos do livro de Naum é nos mostrar o caráter de Deus. É claro que Deus é amoroso, mas até que o seu cálice transborde. Meu querido ouvinte, a palavra de Deus é verdadeira. Você pode experimentar tanto a ira de Deus como o amor dele. Sua palavra nos diz que Deus é amor. Deus quer que todos se acheguem a ele e experimentem o seu amor, mas aqueles que rejeitam o seu amor já estão julgados. A palavra diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É o que diz o ensino de Jesus. Bom, chegamos ao final do programa. Deus lhe abençoe.